Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine, de Língua Portuguesa do Triale Concursos. Hoje a gente vai resolver uma questão de orações do concurso da SpaceX 2022-2023. Bom, a questão é a seguinte. Chega um instante em que compreendemos a demolição como um resgate de formas cansadas, sentença de liberdade. Os verbos sublinhados integram orações que se classificam respectivamente como: letra A, oração subordinada subjetiva e oração subordinada adjetiva restritiva. Letra B, oração principal e oração subordinada objetiva direta. C, oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva. Letra D, oração subordinada subjetiva e oração subordinada completiva nominal. E a letra E, por fim, oração principal e oração subordinada adjetiva explicativa. Bom, pessoal, a primeira coisa é a gente tentar entender e lembrar que quando a gente está tratando de subordinação, né, temos duas orações, né? Elas se ligam, elas estão conectadas de alguma forma. O nosso ponto é perceber de que modo acontece essa união entre elas, né? Chega um instante em que compreendemos a demolição como um resgate de formas cansadas, sentença de liberdade. A gente pode dividir aqui, exatamente aqui, as duas orações, né? O instante chega é uma, então o verbo chegar, né? Em que compreendemos a segunda. Vamos lembrar que o instante é o sujeito do verbo chega, mas ele está colocado depois do verbo, né? Mesmo assim continua sendo o sujeito de chega. Essa frase, ou essa oração, o instante chega, ela nos dá uma ideia completa de sentido. O instante chega, o momento chega, né? Em que compreendemos. O instante chega, vai ser a nossa oração principal. Ela carrega o sentido principal, certo? A ela se subordina uma segunda oração, cuja palavra mais importante é compreendemos, né? O verbo que a gente precisa perceber a partir de qual conector, ou qual. Vamos voltar um pouquinho. Então a gente tem que perceber, né, essa oração principal, ela carrega esse sentido principal, que é o instante chega, né? De novo, o instante é o sujeito do verbo chega. Mas a gente precisa perceber como é que se relaciona a segunda oração a ela, né? E aí a gente tem a expressão em que precisamos entender, lembrar que em que vai cumprir o papel ah, de pronome relativo, né? Poderíamos substituir por no qual. Hã, já que a gente tem essa relação, a partir de uma função de pronome relativo, a gente vai chamar essa oração de subordinada adjetiva. As adjetivas, por sinal, são de dois tipos, né? Restritivas e explicativas. Vamos lembrar que as explicativas normalmente vêm virguladas, né? E as restritivas não. Então a gente tem a letra C como a correta, né? Chega um instante, já que a gente está falando de respectivamente, né? Chega um instante a nossa oração principal, em que compreendemos, é a nossa subordinada adjetiva, porque temos em que exerce essa função de pronome relativo, no qual, qual, os quais, as quais, em que, né, cujo, todas essas palavras que retomam, né, um outro termo, são os pronomes relativos. Portanto, subordinada adjetiva e, no caso, restritiva. Restritiva porque nós não temos a vírgula aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.